Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os modelos atômicos. Vamos ver o modelo de Dalton, de Thomson e de Rutherford. Bom, na Grécia Antiga, mais ou menos no ano 400 a.C., Leucipo, que era um filósofo grego, junto com seu discípulo Demócrito, eles já imaginavam que a matéria era constituída por pequenas partículas indivisíveis, os átomos. Eles imaginavam o seguinte, que se nós pegássemos uma matéria, qualquer matéria, por exemplo, um pedaço de madeira, e começássemos a dividir, iria chegar um momento que nós não conseguiríamos mais dividir. E para essa parte da matéria indivisível, eles atribuíram o nome átomo. Então, átomo vem do grego indivisível. A é um prefixo que indica negação e tomo significa divisão. Logo, átomo significa sem divisão, indivisível. Por mais ou menos 20 séculos, as pessoas acreditaram nessa definição, e com o aumento do número de evidências experimentais e também com a evolução da tecnologia, houve a formulação do primeiro modelo atômico. Na aula passada, a gente falou sobre Lavoisier e Proust. Os experimentos de Lavoisier e Proust, eles contribuíram significativamente para a formulação do primeiro modelo atômico, que foi o modelo de Dalton. Pessoal, o modelo de Dalton, proposto em 1808, ele levava em consideração o seguinte, que toda a matéria é constituída por átomos e que o átomo ele é uma esfera maciça. Por isso esse nome, bola de bilhar, que era parecido com uma bolinha mesmo. Quando a gente fala maciço, quer dizer que o átomo, para Dalton, ele era completamente preenchido, sem nenhum espaço vazio. Tudo bem? Além de maciço, Dalton considerava que o átomo era pequeno, indivisível e eletricamente neutro, ou seja, sem cargas associadas a esse átomo. Combinado? Em 1897, Thomson descobriu o elétron, a primeira partícula subatômica a ser descoberta. E ao elétron nós temos sempre que associar uma carga negativa. Então nós temos que lembrar que os elétrons são sempre negativos. Bom, com isso Thomson formulou o seu modelo atômico também em 1897, que ficou conhecido como pudim de passas. Por quê? Vamos olhar aqui. Olha só, essa parte vermelha representa uma pasta positiva. E aqui, em preto, a gente tem os elétrons. Então, existia uma pasta positiva, uma massa positiva, com elétrons incrustados. Por isso o nome ficou muito conhecido como pudim de passas. Combinado? Olhem para cá. Eu tenho 4 elétrons e eu tenho 4 cargas positivas. 4 cargas positivas com 4 negativas se anulam. Isso faz com que essa estrutura seja neutra. Combinado? Qual a diferença entre o modelo de Dalton e Thomson? O que tem de diferente no modelo de Thomson? Bom, ele admite a divisibilidade do átomo. Se dentro do átomo existe uma partícula menor negativa, isso significa que ele pode ser dividido. Então, isso significa que ele é divisível. Combinado? Thomson também admite a natureza elétrica da matéria. Se aqui não existia nenhuma carga, nem positiva nem negativa, aqui passam a aparecer as cargas positivas e negativas. Então também se admite a natureza elétrica da matéria. Combinado, pessoal? Bom, depois do modelo de Thomson, nós viemos para cá, em 1904, quando Rutherford descobriu o próton. O próton, pessoal, ele é diferente do elétron, porque ele é positivo. Então foi a segunda partícula subatômica a ser descoberta, o próton, com carga elétrica positiva. A diferença entre o elétron e o próton também se baseia na massa. A massa do próton é mais ou menos 1840 vezes maior do que a do elétron. Então o que nós geralmente fazemos? A massa do elétron geralmente a gente desconsidera e a do próton não, porque é muito maior do que a do elétron. Combinado? Bom, o modelo atômico de Rutherford, que foi proposto em 1911, ele leva em consideração, esse modelo vem de um experimento que ele fez. Rutherford é um cientista que estudava radioatividade. Agora nós não vamos estudar radioatividade, só na próxima aula. Mas eu queria que vocês relacionassem a radioatividade nesse momento como uma liberação de radiação, liberação de energia. Era isso que ele estudava. E no meio do experimento dele, ele observou algumas coisas que fizeram ele pensar, poxa, o modelo de Thomson não faz tanto sentido assim. Vou mostrar para vocês o que ele conseguiu reparar no experimento dele. E da onde veio esse modelo atômico que ele formulou, que ele criou, dessa experiência. Pessoal, a experiência dele foi o seguinte, ele pegou um bloco de chumbo e colocou um elemento radioativo no meio. Esse elemento radioativo era o polônio. Bom, pessoal, vamos associar então que a radioatividade que está sendo liberada, a radiação que está sendo liberada pelo polônio,
é uma energia, combinado? Em volta tem essa caixa de chumbo, esse bloco de chumbo com um orifício aqui. Bem, por que ele utilizou o chumbo? Para que a radiação não se espalhasse em todas as direções. O chumbo, ele é utilizado muito, por exemplo, nos hospitais. Quando nós vamos fazer um raio-x, né, por exemplo, vou fazer um raio-x do braço, eu utilizo um colete de chumbo para proteger os meus órgãos de receber aquela radiação, tudo bem? Assim como os técnicos que também utilizam esse colete de chumbo para protegê-los e uma parede também de chumbo. Então esse chumbo aqui serve para que essa radiação não se espalhe em todas as direções e só saia pelo orifício, combinado? Bom, naquela época eles já sabiam que o polônio liberava radiação e a radiação que o polônio libera é a alfa, partículas alfa, radiação alfa, tudo bem? E já era conhecido também que essa partícula alfa tinha uma natureza elétrica positiva. Então vamos analisar. Ele botou aqui então polônio, aqui na frente colocou uma lâmina de ouro bem fina, e em volta dessa estrutura toda um filme fotográfico composto de sulfeto de zinco, combinado? Pessoal, a radiação, o que ele foi percebendo? Que a radiação, essa radiação positiva, passava pela lâmina e a maior parte dessa radiação, ou seja, a maior parte das partículas alfa, passavam direto por essa lâmina e marcavam aqui no final, ficavam uns pontinhos nesse filme. E ele percebeu que ficaram vários pontinhos imediatamente atrás da lâmina, sem sofrer nenhum desvio. Então isso comprovou que a maior parte das partículas alfa estavam passando por essa lâmina sem sofrer nenhum desvio. E aí, pessoal, ele chegou à conclusão de que o modelo de Thomson não fazia tanto sentido. Por quê? Imaginem o modelo de Thomson, um átomo como sendo aquela pasta positiva. Bom, a gente sabe que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Então, se aqui existissem átomos, como Thomson havia pensado, com essa pasta positiva, essa partícula positiva, quando encontrasse essa massa positiva, ela ia ser imediatamente repelida. Então, se fosse como Thomson havia falado, as partículas iriam bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar. E não foi isso que aconteceu. A maioria das partículas passou direto, tudo bem? E aí ele chegou à conclusão seguinte: poxa, essas partículas não estão sendo repelidas, não estão sendo atraídas, estão passando indiferentes, totalmente reto. Então isso significa que o átomo ele é cheio de espaços vazios. Então ele chegou a essa primeira conclusão: o átomo não é como Thomson havia falado, o átomo ele é cheio de espaços vazios. Outra conclusão que ele tirou: olha, algumas partículas elas passavam pela lâmina e eram desviadas, passavam pela lâmina e eram desviadas. Por que elas estavam sendo desviadas então? Porque elas estavam passando perto de alguma região que tinha prótons. Ele já sabia, ele tinha descoberto os prótons, então ele já sabia que existiam os prótons. Então ele imaginou o seguinte: essas que estão sendo desviadas estão passando perto dos prótons, estão passando perto de uma região que tem prótons, porque os prótons são positivos. E se os prótons são positivos e as partículas alfa também, elas vão ser então repelidas, desviadas, tudo bem? E a última conclusão que ele tirou foi o seguinte: um número bem pequeno de partículas batiam na lâmina e eram imediatamente desviadas, batiam e voltavam, como foi essa aqui que eu coloquei, ó, bateu, voltou e marcou aqui no filme. Então chegou à conclusão seguinte: poxa, esse número muito pequeno de partículas bateu e voltou, significa que essa partícula bateu exatamente na região que tem os prótons, ou seja, exatamente na região que tem a carga positiva. Por isso que ela bateu e imediatamente foi repelida, porque ela bateu bem naquela região. E como foi um número muito pequeno de partículas que bateu e voltou, ele chegou à conclusão de que a região que os prótons se encontram é muito pequena, porque a probabilidade de se encontrar, de bater nessa região foi muito pequena. E aí, pessoal, com isso, ele chegou à conclusão de que o átomo é cheio de espaços vazios e que existe uma região muito pequena, densa e positiva, onde ficam os prótons, tudo bem? E essa região ele denominou núcleo. Então, pessoal, seria mais ou menos assim, olha. Aqui eu desenhei os átomos de ouro. A maioria das partículas alfa passando direto porque passava justamente nesses espaços vazios.
As poucas partículas desviadas estavam sendo desviadas porque passavam perto do núcleo, que são esses pontinhos azuis. E uma quantidade muito pequena de partículas batia e voltava porque encontrava com esse núcleo. E era muito difícil encontrar com esse núcleo. Por isso, justamente, poucas partículas bateram e voltaram. Então, pessoal, com isso, podemos enxergar o seguinte, que o modelo atômico de Rutherford, ele parecia um sistema solar. É um modelo que a gente chama de modelo planetário, porque para ele existia um núcleo muito pequeno, denso e positivo, onde existiam os prótons aqui, e em volta desse núcleo, ele imaginou que os elétrons estivessem em órbitas circulares. Os elétrons estariam girando em torno do núcleo, tudo bem? Nessas órbitas. E aí realmente parece um sistema solar, tudo bem? O Sol aqui no meio e os planetas girando em volta. Combinado? Pessoal, esse átomo continua sendo neutro porque nós temos aqui 4 elétrons representados pela corzinha vermelha e aqui no núcleo eu também coloquei para vocês um núcleo com 4 prótons. Então 4 cargas positivas com 4 negativas. Esse átomo também seria neutro. Tudo bem, pessoal? Bom, essa região aqui que os elétrons se encontram, né, circulando ao redor do núcleo, foi chamada de eletrosfera. E esse foi o modelo de Rutherford, combinado? Ele foi proposto em 1911. Existia um problema nesse modelo. O que acontece? Como que vocês imaginam que num lugar pequeno, confinado, existam vários prótons que têm cargas positivas um próximo do outro? O que vocês imaginam que vai acontecer? Bom, prótons, que são positivos, têm a mesma carga, vão se repelir. Então, existia um problema associado ao núcleo. Como que eu vou ter 4 prótons, um do lado do outro, no mesmo espaço, sem que exista uma repulsão muito grande nesse núcleo? Quem foi solucionar esse problema foi Chadwick em 1932. Ele fez o experimento e ele descobriu a terceira partícula subatômica, o nêutron, que o nome já diz, ele é neutro. Então, o que Chadwick pensou? Bom, se existe o nêutron, dentro desse núcleo aqui, ó, além dos prótons, também estão os nêutrons. Então, os nêutrons eles servem justamente para separar os prótons, para diminuir a repulsão dentro do núcleo. Então, por exemplo, tem um próton aqui, eu sou um nêutron. Eu estou aqui, ó, separando eles para que eles não sofram essa repulsão e o núcleo não desmorone, não arrebente. Combinado? Bom, gente, depois do modelo de Rutherford, outros cientistas eles aperfeiçoaram esse modelo e acabaram criando novos modelos atômicos mais atuais, mais coerentes. Porém, hoje nós vamos focar realmente nesses 3. Combinado? Bom, aqui eu fiz um quadrinho para vocês, mostrando as principais partículas, próton, elétron e nêutron, e algumas informações. A carga relativa, a carga do próton, sempre nós vamos utilizar mais 1. Tudo bem? A carga relativa do elétron, sempre vamos utilizar menos 1. E o nêutron, que é neutro, vamos utilizar 0. A massa do próton, nós utilizamos o número 1 para representá-la. A massa do nêutron, 1 também, que a massa do próton e do nêutron elas são bem próximas. E a massa do elétron nós podemos utilizar aproximadamente 0, ou seja, nós podemos desprezá-la, porque ela é 1840 vezes menor do que a massa do próton ou do nêutron. Combinado? Bom, para que a gente possa finalizar a aula, eu gostaria de mostrar para vocês algumas definições muito importantes que nós vamos utilizar. Número atômico e número de massa. Pessoal, o número atômico, ele é conhecido por essa letra Z, e ele é o número de prótons que existe no núcleo de um átomo. E o número atômico, pessoal, é muito importante que a gente lembre disso. O número atômico, ele define, ele é a identidade do elemento químico. Se vocês olharem na tabela, cada elemento químico tem um número atômico. O elemento químico hidrogênio, o número atômico é 1. O elemento químico carbono, o número atômico é 6. O elemento químico oxigênio, o número atômico é 8. E o número atômico, ele é o número de prótons que existem no núcleo. Então, qualquer átomo que tenha número atômico, ou seja, que tenha número de prótons 8, ele pertence ao elemento químico oxigênio. Qualquer átomo que possua 6 prótons, ou seja, que tenha número atômico 6, ele pertence ao elemento químico carbono. E assim por diante. Combinado? Então, ele é a identidade do elemento químico.
Número de massa, pessoal. Esse número de massa ele é representado pela letra A. Como eu acabei de falar com vocês, quem tem massa que realmente nós podemos considerar dentro do átomo é o próton e o nêutron. Então acaba que o número de massa, ou seja, a massa do átomo, ela tem a contribuição dos prótons e dos nêutrons. A gente não tem a contribuição do elétron porque realmente a massa do elétron é muito pequena, então a gente desconsidera. Então a massa do átomo todo acaba sendo uma contribuição só da massa dos prótons com a massa dos nêutrons. Então número de massa é prótons mais nêutrons. Como próton e Z é a mesma coisa, então massa é Z mais N. Combinado? A representação que nós fazemos do átomo sempre é assim, ó, a gente coloca X como sendo um átomo qualquer e a massa sempre fica em cima, pessoal, e o número atômico sempre embaixo. A massa pode ficar em cima na direita e o número atômico embaixo na esquerda, ou a massa pode ficar em cima na esquerda e o número atômico embaixo na esquerda. Então existem essas duas formas de representar. Coloquei dois exemplos aqui, pessoal, o oxigênio e o bromo. Pessoal, vamos ver como é que vai ficar. Massa está sempre em cima, então a massa do oxigênio o número de massa é 16. Combinado? O número atômico, que é o Z, o número de prótons, que é a mesma coisa, é o que está embaixo, então é 8. Para que a gente possa descobrir o número de elétrons, é bem simples, nós estamos considerando átomos neutros. Existem átomos que não são neutros, que é o que a gente chama de íons, mas agora a gente não vai ver isso. Então, por enquanto, nós estamos considerando átomos neutros. E para que esse átomo seja neutro, ele tem que ter o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons, para que essas cargas possam se anular. Então, se ele tem 8 prótons, ele também tem 8 elétrons. Para que a gente possa descobrir o número de nêutrons, nós precisamos utilizar a fórmula. O número de massa é 16, o número de prótons é 8, então se a gente jogar o número 8 para esse lado, a gente descobre o número de nêutrons. 16 menos 8 dá 8, tudo bem? Tanto que 8 nêutrons com 8 prótons dá 16, que é o número de massa. Para o caso do bromo, pessoal, aqui em cima, ó, sempre a massa, então a massa é 81. O número de prótons, que é igual ao número atômico, mesma coisa, é 35, que é o número aqui embaixo. O número de elétrons, ele é igual ao número de prótons, porque o átomo é neutro, então se tem 35 prótons, também tem 35 elétrons, combinado? E para descobrir o número de nêutrons, nós utilizamos a fórmula. Número de massa é 81, número de prótons é 35, então nós jogamos o 35 para o outro lado, e aí 81 menos 35 dá 46, então o número de nêutrons é 46. Né? Se nós somarmos 46 com 35, dá justamente 81. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!